Bom, são 10 horas em ponto, vamos iniciar o nosso webinar, então. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, em nome da Câmara Alemã. Eu sou Maíra, eu sou coordenadora de eventos e da parte associativa da Câmara, e hoje a gente vai fazer o nosso 8º webinar da série Impactos do Covid nos Negócios, sobre contratos. Eu gostaria de deixar também um convite para o nosso próximo webinar, a gente faz regularmente às quintas-feiras. Na próxima semana a gente vai ter um webinar de óleo e gás. Estão todos convidados, o conteúdo também é gratuito. Esse conteúdo gerado hoje vai ser disponibilizado na nossa página do YouTube e no site da Câmara Alemã. Eu peço a todos novamente, por favor, que desliguem suas câmeras e microfones para que a gente possa garantir a boa qualidade da apresentação. Hoje nós estamos com 2 especialistas do assunto. O Márcio Souza Guimarães, ele é professor de Direito da Escola de Direito do Rio, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é doutor pela Université Toulouse 1, Capitole, professor visitante da Université Paris 2, Panthéon-Nassau, professor da Universidade de St. Gallen, na Suíça, árbitro e parecerista. Temos também o Peter Sester, que é advogado da Kincaid Mendes Viana Advogados. Ele tem experiência em arbitragem contencioso internacional, direito societário, contratos comerciais e projetos de finança. Ele é professor de arbitragem da FGV e foi professor de direito comercial e diretor do Instituto de Direitos e Finanças da Universidade Goethe de Frankfurt. Então, eu gostaria de dar boas-vindas tanto ao Peter quanto ao Márcio. É um prazer ter vocês aqui hoje. E vamos iniciar o nosso webinar. Bom dia a todos. É um grande prazer dividir esse webinar com meu grande amigo Márcio. Bom dia, Márcio. A ideia é começar com uma introdução ao panorama macro no Brasil, na Alemanha. Isso porque, inclusive, ontem o governo da Alemanha, já estamos um evento da Câmara de Comércio da Alemanha e do Brasil, fechou um pacote de estímulo. Ontem o governo da Alemanha fechou um pacote no valor de mais de 700 bilhões de reais para dar um estímulo nos próximos 18 meses na economia alemã, que basicamente significa redução de imposto sobre consumo, uma queda da taxa de 3% e também estímulo para o consumo ou compra de carros elétricos no valor de 6.000 euros por carro. Então, se você compra um carro elétrico, você vai receber 6.000 do governo e cada criança vai receber 300 euros, os pais da criança, evidentemente. E também tem vários, tem um volume de 25 bilhões de euros para microempresas. Isso era a primeira, não é a reação agora na volta da economia, que tem como objetivo de acelerar rapidamente o consumo e a economia. Mas acho antes disso que foi muito importante a primeira reação do governo da Alemanha, já fim de março, com uma lei especificamente concepcionado para evitar a insolvência e especialmente pedidos de insolvência em massa. Isso na Alemanha é muito importante porque os gerentes das empresas têm a obrigação de pedir, em caso de iliquidez, imediatamente a falência ou recuperação. Caso de inadimplemento dessa obrigação, eles pessoalmente respondem pelo dano causado aos credores. Eu gostaria de passar agora a palavra para o Márcio,
que está na frente de um projeto no Brasil que também pretende, eu acho, evitar falências em grande escala. Obrigado, Peter. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande. Oi? Está ouvindo? Ok. É uma satisfação muito grande. Um bom dia a todos. É uma alegria estar aqui na Câmara de Comércio, Indústria Brasil-Alemanha. Muito obrigado pelo convite e dividir o tempo aqui com todos. Como o Peter estava iniciando, todos nós fomos alcançados por uma crise, primeiro pandêmica, em seguida financeira, e agora começa a crise econômica. Não só no continente europeu, mas por todo o mundo. Nós não podemos imaginar que isso tem reflexos localizados, o reflexo ele é global. Verificando isso, de uma hora para outra, todos os parâmetros que nós tínhamos para tratar do direito das empresas em dificuldade, a Lei 11.101, a lei alemã, Código Comercial francês, no livro 6, a lei portuguesa, a lei espanhola, o concurso de acreedores, o sistema americano, que está lá nos capítulos 7, 9, 11, 13, 15, e por aí vai, eles todos têm uma base que, nesse momento, ela foi embora. A base qual era? Para dar um exemplo muito claro. Quando alguém está em dificuldades, quando a crise da empresa ela se demonstra, quando ela aparece seja aqui atrás, quando há um problema com o fornecedor, quando há um problema de liquidez, quando há um problema de variação cambial, para quem trabalha com importação, quando há um problema pontual, ou então um pouco mais acentuado. De qualquer forma, a pessoa, quando senta à sua frente, ela diz, estou em dificuldade. Muito bem, qual é a sua dificuldade? A dificuldade ela é o seguinte: eu faturava tanto e a queda do meu faturamento foi de 40%, de 50% até em determinados casos, o que é muita coisa. Acontece que, numa hora para outra, o faturamento passou para a maior parte das empresas do mundo, a zero. E isso é completamente fora de qualquer parâmetro que nós conhecíamos. Em razão disso, caindo para zero faturamento, nós vimos, não precisa ir muito além, a questão das companhias aéreas, as redes hoteleiras. Quem viaja muito pelo mundo, imagina os locais por onde passou aqueles hotéis inteiros fechados, o custo que isso representa. Todo o comércio, a gente vê nas nossas, não importa a cidade, o local em que cada um viva, no Brasil ou no mundo, existem lojas que fecharam e não vão reabrir. Portanto, diante desse cenário completamente atípico, o que começou a ser feito na Europa? Estados Unidos e depois aqui na América do Sul. Na Europa, os países se mobilizaram rapidamente, meados de março, e no final de março, os países editaram regras emergenciais e temporárias. O nosso Código Civil brasileiro e várias leis internacionais também, em outros países, tratam das leis temporárias. Nós, em sala de aula, tínhamos dificuldade, às vezes, de dar exemplos de leis temporárias. Agora, a gente tem um monte de lei temporária. Lei de vigência que começa, por exemplo, no projeto de lei, que Peter dizia aqui no Brasil, em 20 de março, depende muito do decreto de pandemia de cada país, até o fim da pandemia, 31 de dezembro de 2020, ou até quanto durar. E assim foi na Espanha. Em 17 de março foi editado um decreto real. Na Alemanha, 25 de março. Na Itália, 17 de março. Portugal, mesma coisa. Estados Unidos criou o CARES Act. A França também agiu logo no final, já está na segunda rodada, como também a Espanha já está na segunda rodada. Buscando o quê? Buscando cada um, de acordo com o seu sistema, trazer uma realidade que envolva o fato existente para a norma. O professor Miguel Reale foi um grande jurista, ele dizia o tripé do direito é fato, valor e norma. Então, nós precisávamos ver um fato e buscar uma norma. É evidente que o direito ele não vai solucionar a crise, longe dos projetos de lei ter esse seu escopo, esse objetivo. O projeto de lei procura verificar o que existe e dar alguma possibilidade de criar um ambiente
para que as empresas pudessem, então, tentar, respirar, e assim foi o caminho, e 2, buscar a renegociação. Na Alemanha, na França, por exemplo, como o Peter já antecipou, há uma obrigação de declarar a insolvência. Na França, na Alemanha não sei, Peter, mas na França é crime, chega a ser crime, quando a pessoa não declara a insolvência. Então, o administrador, o gestor, o diretor, o presidente, ele tem uma obrigação. Mesmo que o conselho não queira, os controladores não queiram, ele fala, olha, eu vou declarar falência, não quero saber, a responsabilidade é minha. A Alemanha suspendeu essa responsabilidade, a França suspendeu, a Espanha suspendeu. Por quê? Porque ele não podia ficar premido. O Brasil não tem essa responsabilidade ali concreta na lei. Existem algumas teorias que tentam responsabilizar, mas ainda é algo em construção. E o segundo ponto que se buscou foi, seja moratória, a Alemanha foi moratória, a Espanha foi moratória, a França não foi bem moratória, mas criou-se o quê? Uma suspensão na moratória das obrigações e outra suspensão das medidas executivas, escutórias. Ninguém pode pedir a falência do outro nesse período, ninguém pode despejar por falta de pagamento, ninguém pode executar, penhorar online, por exemplo, as contas do devedor. Então, medidas para quê? Para que no momento em que está tudo fechado, não haveria a menor possibilidade de alguém negociar, sabendo que o outro poderia executá-lo. Mas isso nos leva a 2008, quando a quebra lá, o problema do Lehman Brothers, levou o mundo a repetir too big to fail. A pessoa muito grande para quebrar, e em seguida foi, eu sou você amanhã. Só que a gente tem que pensar que mesmo a crise de 2008, o mundo não parou, o mundo não fechou. Foi uma crise financeira, foi uma crise específica de grande resultado, consequência, mas específica. O pós-guerra também foi específico. Plano Marshall foi específico. A gripe espanhola foi outra realidade de mundo, era outro mundo. Então, para esse momento, criou-se o quê? Pensou-se, primeiro, um prazo de respiro para dar um ambiente inicial de ajuste, finanças. No Brasil, as pequenas e médias empresas têm 12 dias de caixa e todas as empresas brasileiras têm 27 dias, segundo dados do Sebrae. Portanto, com 30 dias, nós estamos com 70 e alguma coisa, ninguém tem mais dinheiro. Essa é uma realidade. Suspende. E, em seguida, o PL 1397 de 2020, a convite do deputado Hugo Leal, que é o deputado que está à frente das medidas de modificação da lei de insolvência brasileira, 11.101, nos convidou para fazer parte de um grupo, uma comissão de juristas, para elaborar um projeto de lei que fizemos. O desafio era muito grande, longe de sermos detentores da verdade, longe disso, e longe de sabermos também se o caminho é 100% correto. Procuramos mapear, a vantagem foi essa, o que o mundo fez. E o PL veio nesse sentido. Algumas críticas de pessoas que dizem não há, nada deve ser feito, a Lei 11.101 é muito boa, não há necessidade alguma. A dialética, a crítica, o debate é muito bom. Pode ser, talvez, que essas pessoas estejam certas. E as críticas aumentam, às vezes, de uma certa forma, em que, se eles estiverem certos e nada dever ser feito, muito bom. O Brasil demonstrará que nós temos os melhores juristas do planeta, porque nós somos melhores que os juristas alemães, que os juristas franceses, que os juristas portugueses, os espanhóis, os americanos, e vai pelo mundo, porque nós já temos vários outros, a Colômbia, vários países. Pode ser, mas eu, sinceramente, com muita humildade, não me parece que é o caminho correto. Portanto, esse PL 1397 criou a suspensão legal e, em seguida, cria um mecanismo de negociação preventiva, tal qual existe na Europa, já hoje disciplinado pela diretiva número 1023 de 2019, entrará em vigor em 2021, tentando organizar esse mecanismo no tecido europeu. Aprovado já na Câmara dos Deputados, agora foi encaminhado ao Senado e espero que em breve também possa surgir com o objetivo de suspender a execução, não é moratória aqui, portanto, quem tem dinheiro para pagar, não só pode, como deve pagar. Muito clara. Se não pagar, os juros continuam a fluir. Correção monetária.
cláusulas penais. Então, tudo continuará a fluir se não pagar. Deve pagar. Isso é para quem não pode pagar e para não ser executado. Já na negociação preventiva, vai um pouco além, porque suspende também todas as ações executivas em curso, dando um período maior de 90 dias para a negociação e até mesmo buscar um plano nesse período de recuperação judicial, extrajudicial. Foram outros focos nossos de abertura um pouco, vamos dizer assim, das portas para ingresso com a recuperação judicial, extrajudicial e na falência, indicado que ninguém pode pedir a falência do outro num montante inferior a R$100 mil. Então, de forma muito resumida, essas são as medidas aqui que estão sendo capitaneadas pelo Brasil nesse PL 1397 de 2020, em linha com o que foi feito, não só, posso dizer, no cenário europeu, mas também norte-americano. Eu quero só pegar o gancho, Márcio, que você mencionou a crise financeira de 2008, 2009 na Europa, nos Estados Unidos, que certamente não era tão grave que a crise de agora. Mas que os governos na Alemanha, na Europa inteira e a própria União Europeia estão usando agora, mobilizando, são algumas ferramentas que foram desenvolvidas naquela época. E acho que a experiência daquela crise ajuda nesse momento de reagir um pouco mais rápido. Mas eu gostaria agora, acho que até consigo mobilizar a apresentação nesse meio tempo, avançar um pouco para o nosso tema principal, que são os contratos na crise da pandemia. Eu acho muito importante, isso já abordamos um pouco, resgatar no primeiro momento a economia de um risco sistêmico, que era também o caso em 2008 e 2009. Um risco sistêmico é exatamente o risco que algumas empresas vão começar a pedir a falência e logo em seguida temos uma onda de falências que uma causa a falência da outra. Uma vez conquistado, dizemos, ou evitar esse problema, surge imediatamente a questão da adaptação de renegociação dos contratos. E, eventualmente, no momento da abertura, e eu acho isso também muito importante, que o timing das ações do governo é importante. Não ajuda a gastar dinheiro em momento em que a pandemia está ainda no topo. Se você quer estimular o consumo e a economia, tem que ser no momento inicial da reabertura e de uma reabertura que funciona. Isso também é um pouco que me preocupa no Brasil. Os dados, por exemplo, de ontem, 30 mil novos infectados no país inteiro. Na Alemanha temos, nos últimos dias, entre 300 e 500 novos infectados no país inteiro. E a população alemã, a Alemanha é um país pequeno em comparação com o Brasil, mas a população não é tão pequena assim. São 82 milhões de habitantes. Acho que um terço da população brasileira. Então, 300, 500 no país inteiro é praticamente nada. Então, é realmente o momento da abertura e da aceleração da economia. Mas vamos agora em frente com o nosso tema de renegociação. Eu fiquei bastante empolgado ouvir que a doutrina brasileira, até recentemente, acho muito incentivado por uma obra do querida colega Anderson Schreiber, da UERJ, do Rio de Janeiro, se apaixonou um pouco com essa tese do dever e da obrigação de renegociar. Isso é um conceito que eu estudei bastante, quase 20 anos atrás, quando o grupo do
do Orlando, lançou esse projeto de... deixa eu ver. Cadê? Esse projeto European Principles of Contract Law, porque esse projeto de lei que nunca se concretizou, especialmente a Inglaterra rejeitou, evidentemente, essa ideia baseada na boa-fé, que em dadas circunstâncias que são eventualmente parecidas com as circunstâncias que estamos enfrentando nesse momento, existe um dever das partes de renegociar, ou uma obrigação. Qual é o problema com essa tese, ou qual é o desafio dessa tese? Essa tese foi baseada no conceito da boa-fé. Mas a boa-fé, por si só, sempre foi usado como um instrumento de corrigir, dizemos, obrigações existentes, obrigações primárias. E agora usar esse conceito para criar obrigações primárias de negociar vai um pouco na contramão, a meu ver, eventualmente, da autonomia privada e outras questões que eu tenho, até que ponto eu preciso negociar, qual é o meu esforço. E também, certamente, não podemos estabelecer, pelo menos essa minha visão da autonomia privada, a obrigação de chegar a algum resultado. Então, isso nem nesse projeto de lei, essa proposta que é mais um standard, como o lei modelo da UNCITRAL, por exemplo, na arbitragem, está criando uma obrigação de chegar a um resultado, apenas caso alguém interrompe ou demonstra falta de desempenho na renegociação, se a renegociação está interrompida em contrário à boa-fé, a fair dealing, existe uma obrigação de pagar os danos da outra parte. Na minha opinião, também isso é nada novo, porque isso já era uma realidade, usando, pelo menos em vários países da União Europeia que conheço, que vem do direito romano, do culpa in contraendo. Quem está negociando, criando a expectativa justificada que o contrato vai dar certo, dessa forma causando que a outra parte já começa a investir na execução do contrato, na performance, e nesse momento a outra parte, sem razão simplesmente para de finalizar a celebração do contrato, tem que pagar danos negativos, né? Eu gostaria de ouvir, Márcio, como você pensa sobre essa teoria que tem tem um forte suporte hoje em dia no Brasil. Tem famosos comercialistas como a professora Judith Martins, que acha que é contra essa tese, pelo menos contra a sanção com danos. E gostaria um pouco ouvir a sua ideia, como isso pode ser justificado no Brasil e quais são os limites desse instrumento que a doutrina está tentando desenvolver. Peter, eu acho primeiro é o seguinte, a pessoa, no momento atual, um dos itens ali você passou foi a falência, a crise sistêmica. A gente tem em todas as áreas exemplos para isso, desde o pequeno até o médio, grande, só muda o número de zeros. Por exemplo, fiquei sabendo hoje de manhã, bem cedo, o fruteiro que fornece frutas orgânicas para nós
ele tem um crédito de R$70 mil dos restaurantes mais sofisticados do Rio de Janeiro. Ninguém pagou ele. Então, dá para imaginar o que o fruteiro tem de dificuldade diante disso. Ele dizendo que ele teve que buscar dinheiro emprestado. Para muitos, R$70 mil não é absolutamente nada para algumas empresas. A maioria, aliás, dos que aqui eventualmente representam estão nos assistindo. Para outros, 700, a gente coloca um zero, é uma quantia inimaginável na vida. Colocando mais um zero, a gente vai a 7 milhões, e colocando mais um a 7 bilhões de reais, que não é nem perto dos 9 bilhões de euros que a Lufthansa precisou receber para manter o mínimo de custo mínimo da sua operação. Então, é nesse cenário, nesse cenário que a gente tem que se situar. Número 2. Tem sempre que lembrar que o Brasil ele é muito firme, cada vez mais, no princípio de que o contrato deve ser cumprido. O princípio da pacta sunt servanda. Princípio elaborado pelo Richard Posner, numa fala, o princípio não foi elaborado por ele, perdão, na verdade é uma fala dele que indica que o contrato é um seguro das pessoas, tratando do seguro como se fosse insurance, de você estar garantido quando aquele papel é assinado. Portanto, nós temos a área contractual, nós temos o momento, a manifestação de vontade em que esse contrato ele é definitivamente firmado. Muita negociação envolve, muitas tratativas, muita troca de e-mail, reuniões as mais variadas, profundas, longas. Tem técnicas americanas que as pessoas ficam trancadas 30, 40 horas, 3 dias dentro de uma sala, dormindo pelo chão até assinar aquele contrato. A gente sabe disso. E nesse momento, então, porque eu estou tratando e ilustrando dessa maneira, nesse momento, o equilíbrio econômico do contrato é firmado, é estabelecido. Aquele contrato ele tem uma economia interna. Essa economia interna, ela, de acordo com o cumprimento do contrato, principalmente se forem prestações repetitivas, ela se desenvolve, mas ela não tem tanta influência com os aspectos externos, não são todos os aspectos externos. Então, a negociação, negociar, renegociar. Precisa verificar, em primeiro lugar, o equilíbrio econômico do contrato foi alcançado? O desequilíbrio patrimonial de uma das partes no Brasil é causa para revisão contratual? Não. As causas no Brasil que podem gerar alguma consequência, não estou dizendo negociação, modificação, tampouco resolução, mas alguma modificação, quais são? Caso fortuito e força maior, previsto no nosso Código Civil, lá no artigo 393. Mas vejam que está situado onde? Está situado nas disposições em que vão gerar responsabilidade. Então, o 393 ele vai ser muito claro. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Não quer dizer que ele tem que renegociar em caso fortuito ou força maior. Está aí na tela. Está lá, o caso fortuito ou força maior. Ele não responderá, será apenas esta consequência. Quando a gente caminha, vai para excessiva onerosidade no 478 do Código Civil, que pode ser conjugado com 317, é necessário que nós verifiquemos lá no 478, primeiro, se é de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, segundo requisito, apesar da jurisprudência não ser muito firme na análise desse requisito, na verdade, ele não é muito enfrentado, mas a prestação pode não ser excessivamente onerosa. Por quê? A prestação ela continua sendo válida, correta. Por exemplo, a prestação de um contrato de leasing de aeronave. Ora, o preço do avião continua sendo o mesmo. O preço de toda a construção continua sendo o mesmo. O terceiro requisito do 478 é o de que haja extrema vantagem para outra parte. Extrema vantagem para outra parte. Houve extrema vantagem para outra parte? Não. Na maioria das vezes, não. Não houve uma extrema vantagem. Houve um desequilíbrio patrimonial de uma das partes. E aí, assim, ao final, depois se diz, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Aqui há uma certa divergência, eu já vejo na doutrina de direito civil moderna, em que, para alguns, a pandemia era um fato previsível.
Nesse ponto, eu, longe de ser um civilista, para um professor de direito comercial, não ousaria, mas vou ousar a dizer, inclusive já depois dividido isso com alguns magistrados em que participei de lives. Você falou do Anderson Schreiber, né? Hoje à tarde eu vou estar com ele às 14h num webinar da Escola da Magistratura. Ele, o professor Gustavo Tepedino e o desembargador André Gustavo. Vamos falar sobre os contratos e o direito de negociar. Então, esse acontecimento extraordinário e imprevisível, para mim, a pandemia é imprevisível. Ela é imprevisível, sim. Poderia alguém... o Bill Gates já falava em pandemia, já suscitava isso. Bom, ele dizia que ia acontecer, ele não sabia quando. Até porque praticamente ninguém buscou se preparar para isso. Foi de uma hora para outra. Então, há imprevisibilidade aqui. E a consequência? Você pode estar pensando, Peter, o Márcio não está respondendo a pergunta da negociação. Mas a consequência do 478 qual é? Está lá. Imprevisível, o devedor poderá pedir a resolução do contrato. E no 479, a resolução pode ser evitada se o réu modificar equitativamente as condições do contrato. Então, o que se busca nessa excessiva onerosidade é resolução do contrato. Não se fala aqui em negociação. De onde vem a negociação? Voltando para o cenário, rápido aqui, alguns exemplos que eu dei, e a gente, cada um tem os seus, são números. Junto com isso tudo, o que se tem, e aí no PL 1397 se idealizou, e nas legislações mundiais emergenciais e temporárias também idealizaram. Nenhuma decisão judicial, nenhuma decisão arbitral terá condição, nesse momento, de colocar de volta o pino do reequilíbrio, o fiel da balança. Ninguém poderá reequilibrar um contrato. Tirando a questão consumerista, que ela é um pouco mais clara e precisa, por exemplo, se a creche, a escola está fazendo ensino à distância, né? Mas a creche que não recebe a criança, você não tem nenhum dever jurídico de pagar a prestação da creche. Academias, por exemplo, nenhum dever jurídico. Você tem um dever, vem lá, pós-Revolução Francesa, de solidariedade. Um dever ético, porque você sabe que depois, se você não pagar a creche, quando ela reabrir, você não poderá deixar o seu filho lá, porque a creche não reabrirá as suas portas. É diferente. Mas pensando nos contratos em que isso não é consumidor, nos demais contratos, as pessoas têm que se conscientizar desse momento de que só a negociação, dizia recentemente o ministro João Otávio de Noronha, só uma renegociação, a negociação vai ser possível, vai alcançar uma solução para as partes. O ambiente criado de suspensão das execuções serve para isso, para você renegociar. Lembro que o direito brasileiro ele está, diria eu, tendendo a criar um direito, uma obrigação, um dever de negociação. Por que digo isso? Digo isso porque nós vamos para a boa-fé, lá quando o contrato ele é elaborado. Na interpretação do contrato, o artigo 421, apesar da Lei da Liberdade Econômica ter deixado muito claro, criou o 421, letra A, dizendo que a simetria contratual ela é simetria, né? É a regra, dizendo que a alocação de risco ela é a regra, está previsto, que a modificação contratual é a exceção. Nós temos a boa-fé. A boa-fé ela faz com que você tenha necessidade de negociar. Mas, e a sua pergunta, qual seria a consequência? No CPC, por exemplo, Código de Processo Civil, nós já temos a possibilidade do juiz, ao receber a inicial, determinar que as partes se encaminhem à mediação. E se elas não fizerem, elas serão multadas em 10% do valor da causa. Não é uma obrigação de fim, de resultado, como você bem disse, é verdade. Claro, ninguém vai, daqui a pouco bota lá, né? Você negocia até o final. Não é isso. Você tem que ir. E depois isso será verificada a sua conduta. Nos Estados Unidos isso acontece muito também. A conduta ela é aferida. Aferida de que forma? O CPC pode aplicar multa se você não for. Você vai lá e cruza o braço. Cruza o braço. Tá bom, estou aqui. O que você tem a falar? Tá bom, é não. Ah, não. Tá, acabou. É por aí. No Brasil, nós teríamos, talvez, a possibilidade de encaminhar na seara do abuso de direito. Isso seria um ato ilícito, gerando abuso de direito ou não? Isso geraria consequências até de responsabilidade. 1. 2.
na interpretação do contrato, um contrato posteriormente a isso, tentou-se negociar, não foi? Esse contrato vai ser interpretado, seja judicialmente ou seja numa arbitragem, nós sabemos muito bem, nas arbitragens nós temos muito mais tempo e somos dedicados a isso, aprofundarmos muito mais os fatos. As audiências são longas, demoradas, porque os fatos são muito importantes. A análise. Quando a gente vai aferir a conduta de cada uma das partes no contrato, naquela sala de audiência, testemunhas, você está formando aqui o seu viés de sentimento, daí sentença, de qual será a solução para aquele caso. Então, a interpretação das cláusulas, diria eu, seja pelo juiz togado, seja pelo árbitro, se dará, sim, muito em razão da postura adotada por aquele que foi à negociação. Dentro de um viés de quê? De que ele tem que ser convencido, e isso compete muito aos advogados, na ponta, quando ele chega e entra na primeira vez, no primeiro telefonema, hoje não entra no escritório, porque ninguém vai ao escritório de ninguém, né? No Zoom, no Teams, na ligação, WhatsApp, tem que dizer, meu amigo, a situação está difícil, não adianta executar, não adianta pedir falência, não adianta retirar os bens de lá de dentro. Primeiro, você vai quebrá-lo, ele não vai te pagar mesmo, e segundo, os bens que você retirar, ninguém compra. Então, a situação ela é de stand-by. A situação ela é completamente diferente. A gente tem visto na negociação, mais uma vez, as companhias aéreas, digo isso porque tenho estudado bastante o caso da Latam, academicamente, não tenho nenhum interesse, não estaria falando aqui, mas, academicamente, tenho visto as companhias de leasing, as prestadoras, aquelas que normalmente são os bancos, né, que financiam, estão sendo muito mais maleáveis na negociação. Por quê? Antigamente retomava-se e o avião já voava para o local em que alguém já ia ser o novo destinatário do contrato. Agora não. Você retoma o avião, você não tem onde colocar. Porque o problema hoje no mundo é estacionar avião. Para quem não sabe, existem 2 grandes estacionamentos, um aqui no deserto, outro no deserto americano, um na América Latina. Os aviões estão estacionados lá. É o parking mesmo, é o parking. Você paga para deixar o avião estacionado naquele local. Então, é dentro desse cenário, Peter, que eu vejo hoje, já tive em outra live, eu, o ministro Severino e o professor Gustavo Tepedino, e a questão foi exatamente só, negociar é um dever ou um direito? Eu diria que, antes disso tudo, a tendência da doutrina era dizer que era uma faculdade, era uma ordem diretiva, era uma indicação, mas depois disso eu vejo alguns já aprofundando mais a questão, isso está quase se tornando um direito. A tese do professor Anderson Schreiber, ele até brinca, estão dizendo que eu era um profeta quando eu escrevi sobre isso, ele diz, só se for profeta do Apocalipse, né? Ele diz, foi a tese dele de titularidade para professor da UERJ, e hoje ela ganha um relevo porque as pessoas estão voltando com base na boa-fé. A base é a boa-fé. A professora Judite Martins Costa, construindo, mostrando todos os patamares de que leva a crer. O professor Antônio Menezes Cordeiro também, que é uma obra excelente sobre boa-fé. A base está aí. Mas a consequência, a gente sabe que ela é ainda imprecisa, Peter. Isso é verdade. É verdade. 2 pontos. Eu acho que a própria lei responde essa questão se a pandemia era previsível ou imprevisível. Porque no parágrafo único do artigo 393, que importa não é o fato, mas os efeitos daquele fato. Eu acho que ninguém pode seriamente dizer que os efeitos da pandemia eram previsíveis. Por isso, eu acho essa colocação equivocada. Eu acho que os efeitos de uma... Claro, eu vi um filme lá, eu escutei uma vez o Bill Gates falando sobre a pandemia, tudo bem, a Alemanha fez até uma simulação em 2007 ou 2008 de uma pandemia, mas ninguém tive a capacidade de prever os efeitos. Eu acho que isso não é sustentável, essa ideia. Só para não passar esse ponto, mas no 393 você tem toda a razão. Se quiser encaixar no fortuito ou força maior, né?
porque para saída inicial não há indenização. Porque isso aqui não se encaixaria lá no 478, na onerosidade excessiva, que é para resolução do contrato. Mas eu acho que, pelo menos, dá para pensar numa analogia, né? Porque a ideia de se que trata é bastante essa previsibilidade ou imprevisibilidade é bastante relevante, porque eu, inclusive, escrevi, e isso me lembra muito bem da jurisprudência na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O tribunal não considerou o fato que houve uma guerra como razão de reequilibrar os contratos baseados já na boa-fé na época, mas apenas os efeitos da guerra a partir de 1919. Então, sempre eu acho que vale para os contratos são os efeitos econômicos, os efeitos do mercado, e não o fato que cai uma bomba do céu, né? Então, eu não estou muito convencido dessa ideia, não. Mas tudo bem. Veja só, o legislador, no 478, ele colocou em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. A diferença dos dois dispositivos, um é dos efeitos, outro dos acontecimentos. Estou de acordo com você, a interpretação hoje ela vai ser muito mais ampla, a hermenêutica será do cenário, né? Mas aqui só fazendo o contraponto, que esse óbice aqui será levantado. Uma coisa é o acontecimento extraordinário, outros efeitos. Por isso, se for força maior, fortuito, aí não tem jeito. Claro, por exemplo, o shopping está fechado, a sua loja é dentro do shopping. Ora, não tem. Aí a gente está lá no fortuito externo, que você não tem controle nenhum. Né? Você tem até, se você pensa assim, você tem até a pergunta, por que o shopping está fechado? Por causa da pandemia ou porque o prefeito decidiu? Então, se você não é uma necessidade, uma consequência inevitável da pandemia fechar o shopping center. Olha para a Suécia. Então, é uma decisão política, certo? Provavelmente, mas não é uma consequência imediatamente, uma chain of causalidade de que o shopping center está fechado. O corona não fechou o shopping center, foi uma decisão tomada pelo governo, né? Então, eu acho... Bom, mas outro ponto, eu não tenho a mínima dúvida que a solução hoje em dia é a renegociação, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. A gente deixar dinâmico aqui e não perder as coisas, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: o coronavírus, ele não trouxe com ele o princípio Covid para o direito, né? Porque as pessoas, alguns estão achando que foi criado um novo princípio jurídico, chamado princípio Covid, e que isso serve para não pagar aluguel, para redução do que for, para não pagar ninguém. Ora, você é um servidor público, por exemplo. Como é que o seu salário não deixou de ser pago? Como é que você vai pedir para reduzir o aluguel de onde você mora? Não há a menor condição. Não, por causa da Covid. Não há princípio Covid, né? Acho que isso é importante. Bom, em primeiro lugar, esse projeto de lei, que provavelmente o nosso colega estudou bastante há alguns anos atrás, escrevendo aquela tese, não deu certo, né? Os países não aceitaram. E segundo, eu duvido que acho os juristas, especialmente nós professores, têm uma fé enorme na força do direito. Mas eu duvido que estabelecer uma obrigação é uma medida que realmente favorece o clima da negociação, da renegociação. Eu acho que se isso decorre em um ambiente livre, tudo bem, eu posso dizer, não vamos sair desse quarto antes de ter um resultado, né? Ou fazer isso indiretamente. Eu já vi isso também, você coloca um signing com 100 pessoas, todo mundo está prestes a viajar, você sabe que você tem que caminhar, mas sancionar
depois provocar um processo no judiciário, e eu acho que você só provoca comportamento estratégico. Você, por exemplo, na Alemanha, você não consegue se divorciar sem aquela mediação. Você tem que ir no juiz, falar mal com ele, pretendendo que você, talvez, mas, não, mas eu acho que isso, eu não vejo nenhum benefício de transformar isso em uma obrigação. Só uma multiplicação da briga e imagina a quantidade de jurisprudência que você precisa para saber a que ponto é preciso renegociar. Isso eu acho a melhor forma de abordar o tema não é discutir sobre dever ou obrigação, mas talvez sobre medidas de convencer. E no caso do leasing é evidente, né? Um avião, na minha época na Alemanha, eu fiz muito leasing de aviões, né? Em tempos normais, é um bem muito líquido, né? Você precisa 24, 28, 48 horas para transformar um avião da Lufthansa em um avião da Air France, né? Mas agora, como tudo parado, evidentemente, não há como beneficiar dos aviões de outra forma, né? Eu acho isso é um ponto bastante importante. O direito francês, em 2016, reformou... Só rapidamente, o Código Civil foi reformado na França em 2016 e foi criado o direito de negociação. E os civilistas, mesmo locais, eles criticam muito esse dever, essa obrigação, como você está dizendo. Mas, desculpa, diga, você ia falar mais. Só para complementar, a Alemanha fez a mesma coisa no artigo 313, mas sem sanção, que é uma brincadeira. Diga mais. A discussão vai evoluindo, é porque a gente está nos nossos últimos 12 minutos. Eu sugeriria que a gente passasse agora para as perguntas. O que vocês acham? Tá bom. Pode ser? Ok. Eu vou ler agora uma pergunta enviada previamente pelo Pedro Gabriel Brito Paz. Ele pergunta: quais são os contratos ou áreas contratuais que mais sofreram impactos de uma forma geral? Setor imobiliário, sem dúvidas, setor aéreo e quais outras áreas são as principais impactadas, que merecem uma atenção especial? Nesse sentido, quais são as melhores práticas para adequação dos contratos? Sugestão sobre a importância da mediação. Peter, você quer responder? Porque eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. O que eu poderia dizer é o seguinte, pela negativa, né? Pelo contrário, quem não sofreu, e a gente vê claramente, setores do supermercado, setores de fornecimento de alguns materiais hospitalares, porque eu sei que as redes hospitalares estão passando por dificuldades, os hospitais perderam de 60% a 70% de sua receita. Por quê? Ninguém faz procedimento nenhum eletivo, não tem mais cirurgia nenhuma, ninguém vai para o hospital, até tratamento de hemodiálise ficou comprometido. Planos de saúde lucraram muito nesse período, por incrível que pareça, porque ninguém usou, ninguém foi ao médico, não teve consulta médica, ninguém fez exame laboratorial. Então é muito difícil, nesse momento, a gente conseguir elencar. E por isso, dessa incerteza absoluta que a gente se encontra, é que fica tão difícil a gente tratar com os parâmetros anteriores, né, Peter? Eu tenho muita dificuldade não teria como dizer quais são os contratos. Não, eu também tenho a mesma dificuldade. A gente, como sempre, vale a pena eventualmente distinguir entre contratos de longo prazo e contratos de execução imediata, né? Contratos de execução imediata são provavelmente até sofrer uma impossibilidade alguns, né? E outros porque por impossibilidade de viajar, por exemplo, e não dá para fazer agora novamente. Então, nesse caso, a renegociação nenhuma opção mais, né? Essa é uma coisa passe. Mas todos os contratos de longo prazo estão sofrendo, acho, quase de igual forma, né? A única indústria, acho que não sofreu muito, é a indústria farmacêutica. Eu vi ontem
Alguns números, são 2 ou 3 indústrias que não sofreram, que até ganharam um pouco, né? Mas o lugar do setor agropecuário diz que também. Mas também eu não sei, eu duvido muito. Às vezes é um indicador de uma área. O setor agropecuário é muito grande, é coisa demais você falar, porque vai desde do estrume, quem fornece, quem planta, animal, é muito amplo, né? O grão, o que você está falando? Então, não sei. E também temos com essa mudança dramática do câmbio, evidentemente quem exporta e vende em dólar tem um ganho só por causa do câmbio, o ganho triplicou ou duplicou, né? É a mediação, eu acho que... Peter, os insumos dele podem ser em dólar também. A matéria-prima que ele utiliza lá, mesmo para produzir, pode ser o fertilizante, sei lá o quê, né? Máquinas, né? Ele tem um contrato de leasing do maquinário todo, né? Então, é muito difícil dizer. Acho que a segunda pergunta dele, rapidamente, é mediação. Eu não focaria mediação, eu diria os meios alternativos. Tá? A negociação é mais ampla, pode ser a conciliação, negociação direta, mediação, pode criar um dispute board resolution. Né? Esses seriam os mecanismos hoje, e aí cada um tem que tentar ver qual é o grau de estresse nesse problema, porque isso é importante. Por trás de toda companhia, isso ficou muito claro, existem pessoas. A gente olha uma companhia e acha que a companhia é um ser imaterial, ela é a pessoa jurídica, mas existe um presidente, um diretor, e às vezes as relações são muito desgastadas pessoalmente já, e precisa de um terceiro. Esse terceiro é o mediador. Esse terceiro é o mediador ou um bom negociador? Muda tudo. A França, quando se vale do mandato ad hoc da conciliação, alcança 70% de eficácia quando vem um terceiro. Muda. Porque às vezes a gente não consegue mais se olhar. Eu e Peter estamos num problema que a gente não consegue nem se olhar na tela, imagina. Então tem que vir a Maíra aqui, terceira, já muda os ares. Ela dá um sorriso, ó. Ela sorri, como ela fez agora, já muda, é diferente, começa. Isso tem uma influência. Tá brincando, é verdade. Em grandes negociações, isso tem muita razão de ser. Eu também concordo totalmente com essa abordagem, em vez de se perder em uma discussão dogmática sobre a natureza da obrigação ou não existência, é mais importante realmente desenvolver ferramentas para a renegociação, porque você tem que pensar para resgatar uma empresa, uma relação econômica, você tem talvez dias, semanas, já meses é complicado. Em semanas você não consegue uma sentença arbitral, né? Que vai se desenvolver meio, talvez até o árbitro de emergência, né? É pouco usado até agora não dá para, posteriormente não dá para implementar, então as partes estão tentando por meio de liminares. A gente, Márcio e eu, observamos ontem que existem 2 novos liminares bem recentes do Tribunal de São Paulo a respeito de contratos take-or-pay, mas o judiciário também diz agora não posso, né? Eles estão rejeitando, né? Então, acho que isso não é a solução. A solução, nesse momento, é renegociação. Se as partes têm uma relação de interagir há muito tempo, um depende do outro em vários contratos, eles vão conseguir, provavelmente. Em outros casos, o mediador certamente vai ser necessário se a interdependência das partes não é tão grande, né? Por isso, eu acho isso caminho para frente para os próximos semanas e meses. E eu acho também muito importante de o governo dar caixa para as pequenas empresas, porque só para voltar rapidamente para esse pacote de ontem na Alemanha, a Alemanha começou 1 ou 2 semanas atrás a reabrir restaurantes, bares, pequeno comércio.
mas eles não têm caixa nesse momento, nem para comprar bebida, comida. Então, eles recebem só para 3 meses, junho, julho e agosto. Depois já vai acabar 150 mil euros para recomeçar, né? E isso vai, a meu ver, é essencial, porque já negociar com os bancos, imaginando milhares de pessoas ao mesmo tempo negociando com um banco pequeno crédito. Isso nem vai dar. Isso não é operacional, né? Tem que ser uma ajuda que vem rápido, porque qualquer atraso já vai acabar com a existência desses pequenos negócios. Eu acho, talvez, isso também, talvez uma diferença no pensamento e na experiência na Alemanha frente ao Brasil. A Alemanha sofreu nos últimos 20 anos muito de obra de mão qualificado. O grande medo é perder essas pessoas e depois não ter mais ninguém para recomeçar. Então, todo o pensamento sempre era manter essas pessoas o máximo tempo possível, né? Isso é a grande diferença entre a Alemanha, por exemplo, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem, não sei, milhões e milhões de desempregados. E depois vão ser recontratados. Mas eles vão ser, até o custo de transação, de contratar uma pessoa que é tão qualificada para esse trabalho específico, que é aquela pessoa que você demitiu 3 meses antes, é difícil, né? Então, acho que o governo tem que agir com mais agilidade, especialmente na retomada. E aí temos um grande problema, só para terminar. Eu falei isso ontem para a Márcio. Nenhum governo, nem no governo da Alemanha, tem suficiente dinheiro para fazer essa aceleração 3, 5 vezes. Tem que dar certo a primeira vez. E se você não faça a reabertura, esse investimento no momento certo, se São Paulo tem que fechar daqui a 3, 4 semanas de novo, essa aceleração é perdida. E acho que isso é uma das grandes questões para os atores nesse momento. Tá. Obrigada. Eu vou ler uma última pergunta, a gente já está chegando no nosso tempo limite. É da Rafaela Brandão Rocha, ela fez aqui no chat. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela abordagem do tema de negociação dos contratos durante esse período de pandemia. Como foi mencionado anteriormente, em caso de conflito contratual em especial, em contratos de projeto de concessão de infraestrutura, gostaria de saber se o PL menciona o uso de dispute boards como aspecto de acompanhamento e prevenção de conflitos, instaurado no início do contrato. Rafaela, obrigado pela sua pergunta. Não há no PL nenhuma questão nesse sentido, nenhuma previsão. Por quê? O PL ele cria um ambiente em que há suspensão por 30 dias, depois a negociação preventiva por 60. Mas nada impede, se esse for o caso, principalmente na questão da infraestrutura, obras, que é o caso clássico de dispute board, que ele seja criado nesse momento. Até porque o PL ele não poderia nunca, mesmo que ele elencasse, seria exemplificativo. Ele não poderia dizer é obrigatória a criação, né, do DBL. Não pode, do DBR, Dispute Board Resolution. Não haveria essa possibilidade. Então, ele não está criado, mas é encorajado, é incentivado, sim. Tanto na suspensão dos 30 dias, quanto nos outros 90, que o Dispute Board seja criado. E se for algo simples ser resolvido, normalmente a construção não é, né? O Dispute Board precisa de dados, precisa de perícia, isso pode, eventualmente, terminar nesses 90 mais 30, 120 dias. Você tem alguma consideração, Peter? Não, eu sou a especialidade do Márcio, não vou me meter nesse projeto de lei, não. Então, são 11 horas, a gente terminou pontualmente. Eu gostaria de agradecer ao Peter e ao Márcio pela disponibilidade, pela excelente apresentação. Gostaria de lembrar a todos que esse vídeo vai ficar salvo na nossa página do YouTube e no site da Câmara, e convidá-los para o webinar da próxima semana de Oil and Gas. Muito obrigada, viu, Peter e Márcio? Obrigado. Fico à disposição. Foi um prazer.
Prazer Tchau, tchau. tudo meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.